nossa própria natureza. Se Cristo não tivesse vencido a vitória sobre Satanás, da mesma natureza que nós, que encorajamento poderíamos extrair de sua vitória? Eu não precisava mostrar que era possível que Adão não cedesse ao pecado. Eu já sabia daquilo. O que eu preciso saber é que eu posso vencer o pecado, minha natureza sendo o que é. Satanás acusou Deus de exigir algo que não poderia ser feito. A razão pela qual o homem caído não pôde produzir obediência é claramente descrita em Romanos 8, versos 13 e 4. Diz a palavra do Senhor: pois o que a lei não podia fazer, porque era fraca pela carne, Deus enviava o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa e, pelo pecado, condenado o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumpra em nós, os quais não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses versículos são simplificados quando fazemos algumas perguntas. O que a lei não poderia fazer por nós, porque éramos fracos demais para mantê-la? Não poderia nos salvar. Por que não conseguimos mantê-lo devido à fraqueza da carne? O que Deus fez? Ele enviou Jesus para obedecer perfeitamente à lei na carne. Cristo condenou o pecado na carne pela vitória total sobre ele. O que sua vitória na carne tornou possível para nós? Que a justiça, a justa exigência da lei possa ser cumprida em nós. Isso nos permitiu obedecer. Como a sua vitória na carne nos possibilitou obedecer? Pelo milagre da conversão, que muda a nossa caminhada da carne para o Espírito. Então, Cristo em nós, através do Espírito, dá a vitória sobre o pecado às nossas vidas. Essas verdades óbvias apontam um dos grandes problemas em manter a natureza humana pré-queda de Cristo. Se a sua vitória sobre Satanás em carne e osso foi para o propósito de me permitir cumprir os requisitos da lei, como poderia a sua vitória ajudar-me se fosse obtida em alguma outra carne que não a minha? Aqui é onde está a falsa doutrina. A falsa doutrina que ataca o belo princípio da justiça pela fé. Justiça pela fé é a imputação e transmissão dos resultados de sua vida sem pecado e morte expiatória. Inclui tanto a justificação como a santificação. Ele nos imputa ou acredita os méritos de sua experiência sem pecado para nos libertar da penalidade do pecado. Isso é justificação. Para nos libertar do poder do pecado, Cristo não nos considera meramente como justos, mas, na verdade, concede a força para vencer o pecado. Em ambos os casos, Ele só pode conceder a nós o que Ele alcançou através de sua própria experiência, encarnada como Salvador do mundo. Alguns podem afirmar que, como a justificação envolve apenas a imputação do registro sem pecado de Cristo em nossa conta, isso poderia ser feito em qualquer tipo de corpo. Mas isso é verdade? O propósito da encarnação era redimir o homem caído e não o homem sem pecado. Para fazer isso, Cristo teve que condenar o pecado na carne, aos Romanos 8, versículo 3. Nossos pecados que procedem da carne tiveram que ser condenados por Cristo, e a única maneira que isso poderia ser feito era conquistar aquela carne pecaminosa e submetê-la à morte da cruz. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, como João declarou. Como poderia ele tirar o pecado do mundo, que não existia na carne que ele assumiu? Para ser mais preciso, como ele poderia condenar o pecado na carne em uma carne sem pecado? Impossível. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, aos Gálatas 2, versículo 20, porque ele afirma ainda que fomos batizados em sua morte. Aos Romanos 6, verso 3, todo pecador deve passar pela fé, pela experiência da crucificação e ressurreição com Cristo. Para passar da morte para a vida, cada um de nós deve se identificar com aquele que nos representou como o segundo Adão.
Nossos pecados estavam nele. Quando ele morreu, nós morremos. E a penalidade contra nossos pecados foi satisfeita e esgotada. Você não consegue ver que ele teve que carregar nossa própria natureza caída para aquela cruz, a fim de tornar possível que nossa natureza pecaminosa fosse morta? Qualquer coisa menor não teria conseguido satisfazer a justiça de Deus. Cristo teve que entregar a humanidade condenada ao salário integral do pecado naquela cruz, a fim de tornar a expiação possível para nós. Caso contrário, não poderíamos nos identificar com ele, nem ser crucificados com ele. Obviamente, a redenção requer que Jesus viva e morra com a natureza do homem caído, a fim de fornecer o elo vital da justificação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja.